Olá, turma, boa tarde. Como foi prometido, aqui estou eu para gravar a aula com o conteúdo que nós veríamos hoje, certo? Então, assim, a avaliação que vocês fizeram foi sobre as vanguardas europeias. Vocês iniciaram, na verdade, a gente se aprofundou em duas vanguardas, que foi o cubismo, né, e o futurismo. E nós vamos passar por essas vanguardas rapidamente, só para revisar, e eu vou explicar um pouco mais sobre as outras vanguardas para que vocês consigam entender e a gente consiga encerrar esse assunto, certo? Então, vocês irão acompanhar aqui pelo slide e eu vou fazendo algumas explicações, certo? Então, como eu já tinha dito, a palavra vanguarda, né, ela surgiu com essa ideia de criar algo novo, né? As vanguardas, elas vão surgir lá no século XX, em que os artistas da época queriam promover algo novo, né? Queriam promover algo à frente do seu tempo, né? E a própria palavra vanguarda faz essa referência com a avant-garde, né? Que é aqueles que vão à frente. E aqui, como eu já tinha dito, nós temos aqui as 5 vanguardas que mais se destacaram. Teve outras, mas essas 5 foram as mais faladas, né? As mais estudadas, que é o futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. O futurismo, como eu já tinha dito anteriormente, ele ficou conhecido também como a arte da destruição. Foi a vanguarda que queria propor acabar com as artes que até então eles consideravam ultrapassadas e criar algo à frente, bem à frente do seu tempo, ou seja, algo futurista, né? E aqui são algumas propostas, porque foi criado, né, um documento, um manifesto futurista, e eles propunham nesse documento essa ideia de velocidade, de progresso. Eles queriam acabar com as bibliotecas, os museus, eles queriam criar algo bem à frente mesmo do seu tempo. E aí, no futurismo, a gente vai ver muito presente essa questão do avanço tecnológico, do movimento, da velocidade, da tecnologia. A gente vai encontrar isso muito presente nos textos do futurismo. Aqui, dando continuidade ainda, né? E eles, dentro dos poemas, a gente vai ver que os futuristas, os artistas futuristas, propunham destruir a sintaxe, ou seja, eles queriam até modificar a forma como os poemas eram escritos, né? Queriam eliminar os adjetivos, os advérbios e usar, né, os substantivos da forma como eles são. Trocar os sinais de pontuações por símbolos matemáticos e notas musicais. Vejam que todas as propostas deles eram muito inovadoras. Pode até parecer um pouco estranhas, mas eles queriam criar algo futurista, né? Queriam deixar o passado de lado e criar algo bem do futuro mesmo. E aqui é só um poeminha que eu já li em outra aula, do Álvares de Campo, que ele vai trabalhar com essa questão também, né, da velocidade, da engrenagem, das rodas, das tecnologias, enfim, né? Aqui também uma escultura, que também trabalha com essa ideia de movimento, né? Vocês estão vendo que a figura aí parece que ele está, assim, em movimento, né? E aqui também a rua entra na casa, vejam a pintura, provoca essa ideia mesmo de movimento, de velocidade, né? Que essa era a ideia do que os futuristas queriam passar. Depois vem o expressionismo, como o próprio nome está dizendo, né? Expressão. Então, eles queriam trabalhar a expressão da dor humana dentro dessa vanguarda. E aí a gente vai ver que lá na França, né, no início do século XX, surge lá um grupo de pintores, que eram chamados expressionistas, e o objetivo deles era expor a subjetividade do mundo interior do artista. Ou seja, eles queriam
se distanciar da beleza, né, seja pela caricatura, seja pela expressão do sofrimento humano como pobreza, violência, paixão, visão da morte e outros sofrimentos humanos. A gente vai ver que o expressionismo trabalhava realmente muito com a expressão, né, eles vão ter uma carga um pouco pessimista também. Aqui é um poeminha do Augusto dos Anjos, né? Meia-noite ao meu quarto me recolho, meu Deus, e este morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde minha goela, ígneo, escaldante, molho. E aí, ó, na verdade, ele trabalha esse poema aqui, o Augusto dos Anjos, ele fala desse morcego, mas, na verdade, esse morcego nada mais é do que a consciência dele, né? Como no final do poema ele coloca, a consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Então, vejam que eles trabalhavam realmente com a subjetividade, com esse mergulho no íntimo, né, do ser humano. Então, Augusto dos Anjos, que foi um escritor, né, que foi influenciado por essa vanguarda do expressionismo, escreveu aí, né, alguns poemas. Uma obra muito conhecida do expressionismo é essa, O Grito, né, vejam que ele trabalha, né, com essa ideia mesmo de expressão facial, expressão mostrando aí a angústia, o sofrimento. Aqui outra, né, Os Retirantes também, que foi uma obra do Portinari, que mostra, né, a expressão, vejam a expressão dos personagens, são expressões que transmitem essa angústia, essa dor, esse sofrimento. Depois vem o cubismo, que nós já falamos também dessa, que trabalha muito com as formas geométricas, né? A arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Então, no cubismo, a gente vai ver muito, muito presente essa ideia de usar as formas geométricas em planos irregulares para provocar, né, essa estranheza. E aí, um dos grandes artistas da época foi o Pablo Picasso, que foi um dos grandes cubistas da época, né? Teve outros também, mas o Pablo Picasso foi um dos que mais se destacaram no cubismo. Na pintura, né? Já na literatura, a gente vai ver que eles propuseram aí uma ideia de criar poemas também em formas. Eles usavam as palavras, organizavam as palavras de modo que eles construíam no final do poema uma forma, um desenho, né? Então, eles fizeram muito esse tipo de poema aqui, que vocês já devem ter visto algum, né? Os poemas que, por meio das palavras, eles surgem aí uma forma. Vejam aqui Os Três Músicos, uma obra do Picasso, ó, todas formadas aí por formas geométricas. Essa outra também do Picasso, que revela aí planos irregulares, né, corpos aí bem diferentes do tradicional. Como eu disse, as vanguardas sempre queriam propor algo novo, então elas trabalhavam muito com tudo que era diferente, certo? E depois vem o dadaísmo. Gente, o dadaísmo é uma das vanguardas mais interessantes que tem, porque o dadaísmo, ele queria propor a não lógica, né? A arte que não é arte, mas é arte. Vamos entender o que foi o dadaísmo, né? O dadaísmo, o próprio nome, né? A palavra dada, aqui, ó, bem aqui nessa partezinha aqui, vocês podem ver, ó. Embora a palavra dada em francês signifique cavalo de madeira, sua utilização marca o nonsense, ou falta de sentido. Na verdade, o dadaísmo trabalhava com isso, com a falta de sentido, certo? Quanto mais sem sentido fosse o que eles produzissem, melhor era. Então, o dadaísmo ele trabalhava muito com essa ideia de criar uma arte que não fizesse sentido, poemas que não fizessem sentido, pinturas que não fizessem sentido. Então, eles queriam criar algo bem aleatório mesmo, certo? Então, dadaísmo é aquilo que não tem sentido. E aqui algumas características, né? Objetos comuns do cotidiano são apresentados de uma nova forma e dentro de um contexto artístico.
irreverência artística, combate às formas da arte institucionalizada, ou seja, eles queriam, de certa forma, criticar a arte que até então vinha sendo colocada, né? Crítica ao capitalismo, ênfase no absurdo, nos temas e nos conteúdos sem lógica. Então, o foco do dadaísmo era produzir conteúdos que não tivessem sentido, certo? Então, também ele vai ter um forte caráter pessimista e irônico também, certo? Então, aqui era um poema que foi produzido no dadaísmo, né? Com a influência do dadaísmo, explicando como fazer um poema dadaísta. Ó, pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam este artigo e meta-os no saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro, copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco, o poema se parecerá com você, e ele um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Vejam a ideia do que eles queriam fazer, gente. O poema dadaísta, eles queriam criar algo sem sentido. Então, a receita, como é que eles faziam? Pegavam palavras soltas, isoladas, dentro de um artigo, colocavam no saco, agitava e ia tirando as palavras aleatoriamente. Claro que o que surgia ali ia ser muito provável que fosse algo que não tivesse sentido algum. Então, eis o poema dadaísta. Aquele poema que não tem sentido, certo? Dadaísmo, lembrem-se, é a vanguarda que propõe a ilógica, né, digamos assim. Então, ó, os desenhos também, eles criaram aí objetos do cotidiano, né, bem diferentes também, todos aí com essa ideia de não lógica. E por último vem o surrealismo, que é o surreal, a arte do sonho, do subconsciente, da não razão. Então, surreal, toda vez que vocês ouvirem essa palavra, vocês vão lembrar dessa ideia de sonho, de inconsciente, né? O surrealismo trabalha muito com isso, certo? Então, ele vai ter grande influência na psicanálise, já que trabalha com essa ideia de sonho, né? E aí eles também vai ter um pouco de influência do expressionismo, e aí a gente vai ver que é muito forte essa ideia realmente do sonho, certo? Os escritores do surrealismo rejeitaram o romance e a poesia em estilos tradicionais e representavam os valores sociais da burguesia. As poesias e textos desse movimento são marcados pela livre associação de ideias, frases montadas com palavras recortadas, enfim, vai trabalhar com essa ideia de sonho, de inconsciente, né? E aqui é um livro que depois, mais à frente, nós vamos estudar, que é Macunaíma, né, que foi influenciado também aí pelas vanguardas, principalmente pelo surrealismo, que Macunaíma é um livro brasileiro do escritor Mário de Andrade, que nós vamos ver mais à frente. Só um exemplozinho de poema surrealista, ó. Gostaria, querida, de ser inesperado como uma madrugada amanhecendo, à noite e engraçado também, como um pato num trem. Então, vejam essa ideia de sonho, de inconsciente, de madrugada, né, de mistério. Então, essa era a ideia do que os surrealistas propunha. E o Salvador Dalí foi um dos grandes nomes aí do surrealismo, certo? Além dele, a gente vai ter outros, mas ele foi o que mais se destacou. Vejam aqui um dos quadros dele, né, com a ideia mesmo de sonho, de morte, de inconsciente, né? Essa era a ideia que os surrealistas queriam propor. Então, essas foram as 5 vanguardas que nós vimos aqui no decorrer da aula. Espero que vocês tenham compreendido. São vanguardas que queriam inovar, que queriam propor algo novo. E eles, claro, na época eles não foram bem aceitos, não foram bem vistos pela sociedade. Acredito que vocês tenham consciência disso.
quando uma pessoa cria algo novo, provoca um certo estranhamento, então eles não foram bem aceitos, foram conquistando o espaço deles com o passar do tempo, mas de início eles foram muito criticados, todas as vanguardas, ok? Então espero que tenham entendido e até mais.